Jesus deixou uma advertência quanto aos últimos dias também, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24 e o verso 24. Esses falsos profetas seriam os responsáveis por introduzirem na igreja mentiras que destruiriam a verdade, para enganar aqueles que buscam fazer e cumprir a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos dá algumas chaves para sabermos se o profeta é de Deus ou não é. Uma dessas chaves está em Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Os milagres em si mesmos não são provas de que um profeta seja inspirado por Deus. Apenas demonstram que há por trás dele um poder sobrenatural. Na época de Moisés, os magos do Egito também fizeram milagres para impressionar as pessoas, e inclusive o próprio Moisés, quando ele pedia para que o faraó permitisse a saída do povo de Israel. Satanás tem também poder de operar milagres, e às vezes se disfarça como o anjo do Senhor. Se todos os ensinos desse profeta não estiverem em harmonia com a Bíblia, ele é um impostor. A Bíblia nos apresenta diversas características do verdadeiro profeta. Primeiro, suas profecias quanto ao futuro se cumprem completamente, segundo Jeremias capítulo 28 e o verso 9. Segundo, ele não induz o povo a afastar-se de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 13, versos 13, 14 e 15. Terceiro, fala o que Deus lhe pediu para falar e não o que ele quer dizer, conforme Jeremias, capítulo 14, verso 14. Quarto, fala guiado pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Quinto, reconhece e aceita a encarnação de Cristo, de acordo com 1 João, capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Sexto, a vida do profeta apresenta bons frutos do seu caráter. Mateus, capítulo 7, verso 15 e 16. Deus escolheu diferentes maneiras de se revelar para os profetas. Em Números, capítulo 12, versos 6, 7 e 8, encontramos 3 maneiras diferentes. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? A Bíblia descreve alguns aspectos físicos dos profetas, enquanto eles estavam em visão. Veja, por exemplo, Daniel. Daniel perdeu as forças físicas. Diz a Bíblia em Daniel capítulo 10, verso 8. Depois, Daniel recebeu forças físicas sobrenaturais. Daniel capítulo 10, verso 18 e 19. Daniel ficou sem fôlego. Diz Daniel capítulo 10, verso 17. Ficou sem falar. Daniel capítulo 10, verso 16. Inconsciente quanto àquilo que acontecia ao seu redor. Daniel capítulo 10, verso 5 a 8. O profeta podia ter também seus olhos mantidos abertos durante a visão, segundo Números 24 e o verso 4. Paulo apresentou para a igreja de Tessalônica 3 conselhos com relação às profecias. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 e 21. No Apocalipse, encontramos que a igreja no tempo do fim seria acompanhada pelo dom profético. Deus levantaria nos últimos dias, mais uma vez, a profecia para conduzir o seu povo nos momentos mais críticos da história. Um profeta jamais pode dizer algo diferente ou contrário ao profeta que veio antes dele. Essa é uma característica importante do profeta de Deus. O dom de profecia, que acompanharia a igreja de Deus nos últimos dias, não substitui a Bíblia e não contradiz a Bíblia em nada. Aceite as mensagens de Deus e agradeça a Ele pelos profetas, porque cada mensagem profética vem acompanhada de um bilhete de amor. Deus te ama e quer te salvar. Lembre-se de uma coisa, você não está sozinho. A mensagem profética está aí para lhe ajudar, para conduzir a sua vida.